Boa noite a todos, a paz do Senhor para as pessoas que estão aqui iniciando conosco. Hoje nós vamos falar a respeito de 4 coisas, mas nesse espírito de oração vamos iniciar a nossa celebração, o nosso culto a Deus com a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Tua presença, nós clamamos o Teu poder sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia. Nós buscamos, Senhor, a Tua face e pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos corações, os nossos entendimentos, que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, guiado e levado pelas Tuas mãos, aonde o Senhor nos conduzir. Ó Deus, abre os nossos ouvidos e abençoa, Senhor, nós com entendimento da Tua palavra. Ó Deus, repreende todo o mal, todo o levante das trevas que se levanta contra essa celebração, contra esse culto ao Teu santo nome. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus e oramos a Ti, Pai, porque Tu és santo, bondoso e abençoador, e que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje a palavra do Senhor está em João capítulo 10. Nós vamos ler somente alguns versículos, capítulo 10 e o versículo de número 9, aonde Jesus disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achar pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário vem senão para tosquear e a quem lhe são as ovelhas. E vem o lobo e ele as deixa e foge, e o lobo a devora e a despedaça. Amém? Até aqui. Podeis assentar em nome de Jesus. E hoje o Senhor tem colocado no meu coração para a gente falar de 4 coisas. 4 coisas muito importantes, que são a porta, a moradia, a fome e a abundância. Então o Senhor colocou essas 4 coisas para a gente estar falando hoje a respeito dessas importâncias. E Jesus disse que Ele é a porta. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa muito importante, que Ele indica que Ele é o único caminho, que Ele é o caminho verdadeiro que conduz as suas ovelhas. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não é como o mercenário que, vindo o lobo, ele foge e deixa as ovelhas e o lobo venha e despedaça. Então Jesus, todo aquele que está debaixo do amparo, aqueles que ouve a voz dele e as pratica, ele diz que tem vida e tenha em abundância. E também nós vamos falar um pouco sobre moradias, que está no capítulo 7 de Mateus, aonde aquele que pratica a minha palavra e ouve é como um homem que constrói a sua casa em meia rocha, e vindo a tempestade, vindo os ventos, ela não é abatida,
É ao contrário do homem que constrói uma casa sobre a areia e vindo o vento as devasta, e a queda dessa casa é muito feia. E nós vamos falar também sobre fome. Lá no Salmo 29, a palavra de Deus diz que o Senhor é a fortaleza, Ele é a força do seu povo, e Ele dá o alimento. E Ele diz assim: não turbe os vossos corações, porque eu sou contigo. Então, o Senhor, Ele está mostrando para nós a respeito dessas qualidades que nós falamos a respeito disso. E eu quero falar também que quando José revelou a fome que viria sobre o Egito, o Senhor a revelou através de um sonho do faraó. E faraó ficou perturbado por causa que haveria fome no Egito, mas ele não sabia o que significava o seu sonho. E José, interpretando aquele sonho, ele disse que teria 7 anos de abundância e também teria 7 anos de escassez. Então, o Senhor, Ele sempre nos alerta antecipadamente aqueles que ouvem a voz do Senhor. Já pensou se Faraó não tivesse atentado para a voz do Senhor através de José? Todos teriam perecido, porque até mesmo Jacó, que estava nas regiões mais altas, teve que descer para o Egito para comprar alimento após os 7 anos. E também eu quero frisar nesse contexto dessa fome aqui, porque lá no livro do Apocalipse ele fala que ele dará um novo nome e ninguém as conhece senão aqueles que recebem, quando ele entrega aquela pedrinha branca. E quando Deus fala e as coisas acontecem no Egito, o faraó tira um anel do seu dedo e coloca no dedo de José e diz que ele se chamará Zafenate Pané. Então ele deu um novo nome para o governador do Egito. Então, quando Jesus fala que ele daria um novo nome para os seus eleitos, é justamente como eu sempre falo aqui, nós temos que saber a cultura daquele povo naquela época. Então, quando ele diz que ele daria um novo nome para os seus eleitos, é justamente isso que significa, que quando nós entrar nas moradas celestiais, nós terá um novo nome, nós terá uma nova vida. Então, por isso que ele fala a respeito desse novo de Deus, a respeito desse contexto. E nós vamos continuar aqui falando a respeito das abundâncias, né? Lá em Provérbio diz que ele dará a abundância de dia pela obediência do povo, e ele acrescenta os dias na terra. Também esse versículo é lembrado no capítulo 91 dos Salmos, no versículo 16, que ele disse que mostraria a sua salvação e daria abundância de dias, porque conhece o teu nome, e mostraria a tua salvação. Quando nós falamos em abundância, também nós falamos a respeito de Jesus. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus, quando aqueles que estão à sua volta, ele multiplica o alimento de poucos pães e de poucos peixes. Ele alimenta uma multidão que sustenta 5.000 homens aproximadamente, sem contar as mulheres e as crianças. Então, aqui nós estamos vendo todos esses contextos que nós falamos aqui.
E agora nós vamos rever esses contextos, o qual o Senhor quer que nós colocamos em prática. Porque ele disse: todo aquele que ouve a minha voz e coloca em prática, né, ele tem a vida eterna. Então aqui já passa para um plano espiritual. Então, agora, para nós rever esses contextos que nós acabamos de ler e falar um pouquinho sobre eles, nós vamos rever um a um de acordo com o termo espiritual. Jesus diz: eu sou a porta, e aqueles que andam por mim, entram por mim, entrará e sairá e achar pastagem. E ele diz: eu sou o bom pastor. Quando nós olhamos, lembrando assim a respeito de um bom pastor, nós lembramos do Salmo 23, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nesses textos que nós falamos aqui, nós já conseguimos entender o projeto de Deus, que é a obediência. E quando nós estamos interligados com a palavra de Deus, nós estamos também vivendo um plano terreno, mas também no mesmo plano, um plano espiritual. Então, muitas pessoas acham que a gente não deve espiritualizar as coisas, mas quando se trata da palavra de Deus, é justamente a área que nós estamos falando, porque Jesus disse: Deus é Espírito. Então, nós temos que espiritualizar a palavra de Deus, para que nós possamos entender nesse plano terreno os planos de Deus na nossa vida. Então, se nós não espiritualizar as coisas que estão escritas nesse livro, como que nós vamos enxergar a vida eterna? Pela fé. Porque é pela fé que Abel deu a melhor oferta. É pela fé que Abraão saiu da sua terra e foi para onde Deus ordenou. É pela fé que o povo cruzou o Mar Vermelho. É pela fé que o povo caminhou. Então, existe muito contexto para nós falar sobre fé e falar sobre ouvir a voz de Deus. E quando ele nos mostra que ele é o caminho, o único caminho que nos leva até o Pai, nós temos a certeza que Cristo é o Cordeiro de Deus, como João Batista disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, Jesus, ele estava num plano físico, mas também ele estava num propósito, num plano espiritual. Então, por isso a palavra de Deus, ela é escrita, inspirada pelo Espírito. E por isso, quando nós falarmos de Deus, nós temos que falar em espírito e trazer essa espiritualidade para a palavra, para que possamos abrir esse canal, abrir esse portal em estar falando diretamente com Deus. Então, se Jesus é a porta e nós somos as suas ovelhas, e ele deu a sua vida para nos salvar, para nos resgatar da impregnação do pecado e da morte eterna, então ele é esse portal. Ele é esse portal que nos conduz, e também que essa porta está aberta para nós falarmos com Deus. Por isso ele diz lá no capítulo 14 de João, que tudo que pedir crendo em seu nome para o Pai, assim será feito, de acordo com a vontade de Deus. Então, ele é essa porta, ele é esse canal, esse portal que nós temos a oportunidade de orar a Deus, assim como nós oramos a oração do Pai Nosso, levada e voltada para Deus, porque Jesus, ele nos ensinou esse portal. Então, nós temos um portal, uma porta aberta, assim como diz lá no livro de Apocalipse: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar, e tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, Jesus sempre ele cita a respeito disso.
guardai, obedecei, ouvir a minha voz. Por que ele chama nós de ovelha? Porque ele é o bom pastor. E na cultura deles, poderia estar outro pastor ali do lado da porteira das ovelhas e gritar. As ovelhas não vinham, mas quando o pastor que cuidava das ovelhas gritava, eles vinham e vinham correndo. Por quê? Porque eles conheciam a voz do seu pastor. E assim, Jesus também, ele é o nosso pastor, e quando ele fala conosco, tem hora que ele até grita, né? Porque os seus ensinamentos muitas vezes nos traz correção. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus como um grito: não faça isso, não faça aquilo, pare, né? Então, por isso Jesus tanto frisa essas palavras: na verdade, eu vos digo. E assim a Bíblia está repleta de Jesus dizer: na verdade, eu vos digo. Por que ele sempre dizia na verdade, na verdade? Nós falamos hoje aqui sobre a fome do Egito. O rei teve 2 sonhos. José interpretou os 2 sonhos. E ele disse que os 2 sonhos eram um só, porque era a confirmação de Deus, e Deus se apressava em fazer isso. Então que o faraó era para colocar uma pessoa rapidamente para governar o Egito, porque Deus apressava em fazer. Então, é isso que nos acontece, que por isso ele diz: na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha voz tem a vida eterna. E agora passando para um outro plano, o plano da moradia. Aqui nós vimos um portal, nós vimos o acesso a Deus, e agora nós vamos ver sobre moradia. Quem ouve a minha voz é como o homem que faz uma casa em lugares firmes. E Jesus é essa rocha. E que tipo de casa é essa que nós estamos falando? É justamente um plano espiritual, aonde nós construímos a nossa casa. E a nossa firmeza, o nosso pensamento tem que estar ligado em Deus. Jesus é a pedra da esquina, ele é a pedra, ele é o rochedo. Lembra que quando Deus falou para Moisés: você vai, reúne a congregação e fala com a rocha, e da rocha sairá a água, e você matará a sede do meu povo. Porque Jesus, ele estava na rocha, ele era a rocha. E o pecado de Moisés foi porque ele se irou com aquela pressão que o povo estava e bateu naquela rocha. E por isso ele não teve direito de morar na terra prometida. Então, está vendo qual é a importância de tudo isso que nós estamos falando? Que quando nós violamos alguns contextos da palavra de Deus, muitas vezes o plano terreno aqui é impedido na nossa vida de acontecer o plano de Deus, por causa da desobediência, por causa da falta de conhecimento e muitas vezes por causa da nossa teimosia. Muitas vezes nós somos muito teimosos e queremos fazer as coisas de uma maneira do jeito nosso. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, perdemos às vezes de morar em lugares melhores, como principalmente aqui na terra e também no céu, né? Então é assim que diz a palavra, tanto aqui na terra quanto no céu, porque tanto o céu como a terra está cheia da glória de Deus. Então ele diz: aquele que não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro não pode entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa, não pode entrar pelas portas. E nós já vimos esse contexto
quem é essa porta. Então, nós não podemos passar por Jesus se nós não tiver lavado primeiro aqui no plano terreno as nossas vestes. Que veste é essa? Como eu já falei na sexta-feira anterior, não é esse pano branco, não é, mas sim o nosso interior. Nós temos lá em Joel que Deus pede: não rasgue as suas vestes, mas rasgue o coração diante de Deus. Então, por isso, nós temos uma promessa de morar nas mansões celestiais, de acordo com as promessas que Deus fez para Abraão. E por isso nós temos que estar firmado na rocha que é Jesus, plantar a nossa vida, a nossa alma e confiar no Senhor, confiar nas palavras de Deus, que Ele virá nos resgatar. E também passando para o plano da fome, nós vimos aqui que o Senhor sustenta o seu povo. Nós vimos também que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas que fome é essa? Nós podemos dizer que é uma fome espiritual. Nós podemos dizer que muitas vezes, nós temos sede, muitas vezes de justiça terrena, mas muitas vezes nós não temos uma fome de Deus, não temos fome da justiça do Senhor. Muitas vezes essa fome que nós estamos falando aqui não está só num plano físico, um plano de escassez, um deserto. Muitas vezes essa fome aqui está num plano espiritual, aonde a nossa alma geme e chora, como está escrito em Ezequiel capítulo 2, que Deus tem ouvido e enviado os seus profetas, por causa que Ele tem visto e ouvido os gritos, gemidos e lamentações de ais. Então, essa fome, muitas vezes é uma escassez que tem dentro de nós, o qual nós não conseguimos saciar essa fome. E muitas vezes nós temos a ansiedade de buscar as coisas terrenas, as coisas materiais, trabalhar para sufocar, assim, para a gente gastar o nosso tempo e esquecer dos problemas, esquecer de outros planos, de outras coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, muitas vezes nós temos uma fome, mas não uma fome de Deus. Porque muitas vezes nós vimos que qualquer compromisso nos dias de hoje se torna mais importante do que um culto a Deus, mais importante do que uma celebração ao nome do Senhor. Então, muitas vezes essa fome, às vezes, em vez de nós saciar a nossa fome em Deus, muitas vezes nós vamos saciar essa fome em lugares que desagrada ainda mais a Deus. E por isso Ele fala que Ele sacia o seu povo na face da terra e Ele sustenta o teu povo, porque Ele é o nosso pastor e Ele não deixa nos faltar. Então, quando nós olhamos para esse texto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas às vezes está faltando arroz, às vezes está faltando feijão, às vezes está faltando um gás, e você diz: mas o Senhor é meu pastor e está me faltando isso. Pois o contexto original está dizendo: o Senhor não me falta. Então, se você tiver Deus na sua vida, a sua alma vai estar repleta da alegria de Deus, e você vai ter força para sair em busca daquilo que você está precisando, daquilo que está faltando na sua vida. Por isso o Senhor, no Salmo 29, o Senhor é a nossa força. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque Jesus disse: alguns de vocês vão ser presos, alguns de vocês vão ser açoitados, alguns de vocês vão ser mortos por causa do meu nome. Então aí você vê que essa palavra que eu acabei de falar não é uma abundância
da maneira que nós pensamos, ou muitas vezes da maneira que são pregado a palavra de Deus para nós. Porque a palavra de Deus para nós, ela tem que ter sentido espiritual, ela tem que ter sentido de fortaleza para que nós possamos ser sábios e andar aqui na terra num plano espiritual. Então, o Senhor, Ele dá força. Se tiver faltando alguma coisa na sua vida, não vai procurar em lugares áridos, vai procurar em Deus, porque Ele dá abundância de dias para aqueles que obedecem, e aqueles que passam pela porta, Ele vai para lá e vem para cá, e Ele tem pastagem e será saciado. Então, não fique procurando alimento em lugares que aonde você não vai encontrar. Você pode encontrar assim como o filho pródigo encontrou. O filho pródigo, ele encontrou o quê? Ele encontrou desprezo, solidão, ele encontrou a fome diante dos seus olhos. E o que ele teve que fazer? Ele teve que compartilhar as comidas que os porcos comiam, ele comer também, para ele não morrer de fome. Então, não deixe as coisas se agravar de uma maneira terrível na sua vida. Não espere você se tornar um filho pródigo e viver tão longe de Deus como aquele filho, a ponto de estar comendo as mesmas coisas que os porcos comiam. Então, o Senhor diz que Ele é a porta e quem entra por Ele tem pastagem. E Ele saciará o seu povo, porque Ele é a força do seu povo. Então, passando para o quarto plano, que é a abundância. Que abundância é essa que o Senhor nos promete? Abundância de dias. Ele buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que nós estamos buscando em Deus para que a nossa mão seja cheia? O que nós estamos buscando para que as nossas mãos são acrescentadas as bênçãos de Deus na nossa vida? Então, se nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, a primeira coisa que vai ser acrescentada na sua vida é a fortaleza de Deus, porque Deus é a nossa força. Segunda coisa que você vai buscar o reino de Deus, você vai estar cheio do Espírito Santo. Se você buscar o reino de Deus, você vai ter paz. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ter comunhão com a sua família, você vai ter comunhão com os seus vizinhos, você vai ter amigos. Então, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você terá paz na alma, você terá bons sonhos, você terá alegria interior, e assim vai acrescentando as promessas de Deus na sua vida, quando você começa a buscar o reino de Deus. E ele disse: e mostrarei a minha salvação, porque conhece o meu nome. Muita gente fala a respeito do nome de Jesus, de Alcha, de Alhana, o nome de Jesus em hebraico. Então, e Alhana, que eu falei, é João, viu? Yeshua, eu quis dizer. Então, muitas vezes nós vimos as pessoas falar Yeshua, Yalcha, Yamashia e assim por diante. E nós falamos Jesus na nossa língua. Mas será que nós sabemos que nome é esse? Será que nós sabemos a importância desse nome? Qual é o poder e qual é o significado desse nome? Por que Jesus disse: e pedirá em oração a Deus em meu nome, e assim será feito? Jesus disse
e expulsarão o demônio em meu nome, curarão em meu nome, falarão novas línguas e ponharão a mão sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Por isso tem muito poder o nome de Jesus. E ele diz aqui que ele mostra a sua salvação, acrescenta os dias com abundância e porque conhece o teu nome. Então, o nome de Jesus, ele é o nome poderoso, o nome aonde nós podemos apoiar nesse nome, porque muitas vezes nós temos orado e tem expulsado demônio, tem imposto as mãos sobre as pessoas, sobre objetos, e temos abençoado em nome de Jesus. Então por isso ele fala dessa abundância, e a grande abundância que ele nos mostra de dias, porque agora acho que você vai arrepiar um pouco, né? Quando ele fala assim, e mostrarei abundância de dias, porque conhece o meu nome. Agora eu vou te dizer o segredo dessa palavra. Lá em 1 Pedro diz assim: um dia para Deus é como um ano, e um ano para Deus é como um dia. Então quando ele fala aqui, e darei abundância de dias, ele está falando de vida eterna. Esse 1000 anos para Deus é como um dia, ele está falando de dias. Então nós teremos uma longanimidade, nós temos abundância, nós temos uma vida eterna. Lembra que ele diz aqui para nós, aqueles que creem e passam por essa porta, têm a vida eterna, porque ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com o quê? Com abundância de dias. Então nós estamos fechando essa palavra para que todos entendam que tipo de abundância é essa que nós estamos falando. Nós estamos falando da abundância que ele prometeu para nós, tanto nos provérbios, quanto no Salmo, e agora quanto nos evangelhos. Por isso ele disse abundância de dias. Ele está falando de uma vida eterna. Então somente ele tem palavras de vida eterna. Pedro falou dessa forma, quando ele diz: a minha carne é comida e meu sangue é bebida. E todos deixaram ele e os partiu, e ficou somente os discípulos. E Jesus disse: porventura vós também não vai com eles? E ele disse, né, para onde nós vamos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Então o Senhor, ele tem essa abundância, essa promessa que nos mostra. E ele multiplica os pães para esse povo. Que multiplicação é essa que nós podemos ver hoje? Nós podemos ver a ceia, que é o corpo de Cristo, o cordeiro imolado. Nós podemos ver ele sendo entregue para os irmãos na ceia do Senhor, assim como o pão, assim como o cálice de vinho. Então ele faz essa multiplicação, e todos que creem nele na face da terra come desse pão e bebe desse cálice. Por isso ele disse: fazer isso em minha memória. Então nós oremos a Deus até que o Senhor venha. E eu quero finalizar com essa palavra, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Por isso ele disse que darei abundância de dias para aqueles que ouvem a minha voz, que entram pela porta, que abriga e faz a sua casa, a sua confiança em mim, que alimenta e sacia a sua fome na sua escassez espiritual, e você tem a vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Nosso momento da nossa oração, você que
quiser se colocar de joelho aonde você está, fica à vontade. Ou você quiser continuar sentado, sentada, aonde você está. Se você tem um problema, se você quiser colocar a mão no seu coração, quiser colocar a mão aonde está doendo, você quiser fazer algo apresentativo para Deus, dizer: Senhor, está doendo aqui no meu joelho, está doendo aqui na minha coluna, meu estômago não está bem, eu não tenho se alimentado direito. Então começa a falar com o Senhor, coloca a mão no seu estômago. Você que tem refluxo, você que tem jeito ruim, você que está com dor nas costas, enfim, faça algo representativo para Deus. Mostra a Deus o seu problema, aquilo que você quer, uma operação de Deus, um mover de Deus na sua vida. Você que quer apresentar alguém da sua família, você que quer apresentar alguém do seu trabalho, fala com o Senhor nesta hora, enquanto eu estarei orando aqui. Eu vou estar orando de acordo com essa palavra que nós vimos aqui, de tão grande ensinamento para nós. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, eu clamo a Tua presença, eu clamo o Teu poder. Pai, essa pessoa que está de joelho, essa pessoa que se dobrou diante de Ti, essa pessoa que está apresentando, Senhor, a sua vida, está apresentando o seu problema, está colocando o seu problema. A Tua palavra diz que o Senhor é a porta e que nós possamos entrar por ela, que nós possamos falar no Teu nome ao Deus Todo-Poderoso. Então, ó Deus, nós temos esse canal, nós temos esse portal aberto pelo nome de Cristo, que é a porta para nós chegarmos até o trono do Senhor, o trono da Tua graça. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós elevamos a nossa voz, nós erguimos, Senhor, o nosso coração a Ti e buscamos, Senhor, a Tua face no poder da oração. Ó Deus, no nome de Jesus, essa pessoa, Senhor, que está com dor de cabeça, essa pessoa que está com dor nas córneas dos olhos, outras que parou de enxergar por devido a um problema de diabetes, por devido a um problema de tiroides. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor começa a operar na vida dessa pessoa, começa a tocar, Senhor, grandemente, vai operando, Senhor, vai tirando essas dores dos olhos, vai tirando essa dor de cabeça, esse jeito ruim. Pai, essa pessoa que tem náusea, essa pessoa que tem refluxo, Pai, essa pessoa que está com o estômago ruim, que está enfraquecida porque não tem se alimentado direito, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai tocando, Senhor, nesse estômago, vai trazendo fortaleza, porque de acordo com a Tua palavra, Pai, assim como está escrito que o Senhor é a nossa força, então que o Senhor começa a dar força para essa pessoa, dá ânimo e fortalece, Senhor, os Teus ossos, fortalece as suas entranhas. Toca, Senhor, nessa vida e abençoa, Senhor, pelo amor do Teu nome. Ó Deus, no nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, nós clamamos, Senhor, que nós temos fome, Senhor, e nós temos fome do Teu Espírito. Mas, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos sobre aquelas pessoas que estão desempregadas, pessoas que têm necessidade, pessoas que necessitam de um emprego, que necessitam de uma cesta básica. Então, Pai, o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não deixa nos faltar. Então, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da fome. Então, que o Senhor venha saciar a nossa fome na área espiritual, venha saciar a nossa fome nas áreas físicas, nas áreas financeiras. Que o Senhor venha abençoar e multiplicar, Senhor, com abundância, Senhor. Que o Senhor enche essa prateleira, que o Senhor enche essa despensa, Pai. Que o Senhor toca, Senhor, que o Senhor envia os Teus anjos, Senhor, nessa casa e faça, Senhor, encher essas prateleiras, encher essas estantes, Senhor, com abundância de alimento. Ó Deus, sacia a nossa fome, sacia a nossa ansiedade, Pai. Eu oro pelas pessoas ansiosas, eu oro por essas pessoas que buscam desenfreadamente as coisas terrenas, as coisas materiais, e elas não visam as coisas espirituais, as coisas que vêm do céu. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, assim como a chuva vem do céu e abençoa a nossa terra, que o Senhor venha frutificar, Senhor, e abençoar, Senhor, o homem do campo, o homem da pecuária, o homem que cuida da nossa alimentação, aqueles que plantam, Pai, aqueles que colhem, aqueles que semeiam, aqueles que mexem com as hortaliças.
Pai, no nome de Jesus, venha abençoar esse povo, porque isso faz parte, Senhor, da nossa necessidade, isso faz parte do nosso dia a dia, que é o pão de cada dia que nós oramos no Pai Nosso. Então que o Senhor venha abençoar, Senhor, venha trazer longanimidade, venha trazer abundância, Senhor, venha saciar essa fome, venha trazer, Senhor, a essência do Teu poder sobre essas vidas, sobre essas casas. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, o Teu poder, nós invocamos o Teu nome, Pai, e pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as entranhas dessa pessoa que tanto clama de dor, tanto reclama de dor nos nervos das pernas, tanto clama de dores nas colunas, pessoas que têm desvio na coluna, pessoas que têm pedra no rim, pessoas que têm pedra na vesícula, pessoas que gemem e choram de dor e não tem remédio que corta, essa pessoa que já está tomando morfina, essa pessoa que está tomando um antibiótico brabo, um antibiótico forte, que está trazendo aniquilamento para os seus rins. A Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os nossos rins, Pai. Então que no nome de Jesus, Pai, que essa palavra se cumpra na vida dessa pessoa, o qual está aniquilando os seus rins, está aniquilando o seu pulmão, essa pessoa que sente dificuldade em respirar, essa pessoa que busca o ar e ela não se encontra. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor fortalece, Senhor, esses pulmão, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós buscamos, Senhor, a essência do Teu poder, Senhor, a plenitude da Tua glória, da virtude do céu. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, assim nós buscamos, Senhor, o reino de Deus, nós invocamos o Teu santo nome, porque a Tua palavra diz que santo, santo é o Teu nome. Então, pela santidade do Teu nome, pela beleza que há no Teu nome, nós clamamos e buscamos no nome de Jesus, Pai, a nossa cura, a nossa bênção. Nós buscamos, Senhor, essas portas de trabalho, Senhor, porque o Senhor diz: eis que põe uma porta aberta diante de Ti. Então, Senhor, que o Senhor abra essas portas de emprego, que o Senhor coloque, Senhor, o currículo dessa pessoa em mãos, uma pessoa necessitada. Venha abençoar, Senhor, venha tocar, Senhor, venha libertar. A Tua palavra também diz que o Senhor coloca uma porta aberta e ninguém pode fechar, e tendo pouca força, guardaste a Tua palavra pelo amor do Teu nome. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos libertação nessa noite. Nós pedimos uma porta aberta para essa pessoa que está trancada, para essa pessoa que está aniquilada, para essa pessoa que está presa no vício, essa pessoa que está presa, enjaulada num contexto espiritual, para essa pessoa que está ofuscada num lugar escuro. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloca uma porta aberta, que o Senhor abre e escancara essas portas, Pai, assim como o Senhor fez com Pedro e Silas dentro daquela prisão. Que o Senhor envie o Teu anjo, Senhor, lá nesse lugar aonde está essa pessoa, aonde está essa pessoa que está presa no vício, que está presa numa dependência química, numa dependência espiritual, numa dependência aonde a pessoa se embriaga. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, com essa porta aberta, com esse acesso que nós temos a Ti, Senhor, através de Cristo nosso Salvador, eu peço que o Senhor liberta, Pai, esse homem, liberta essa mulher, liberta esse filho, liberta essa filha, liberta esse marido, liberta essa pessoa, essa criança, desse tormento que atormenta a sua vida de noite e de dia. Pai, tira todo tipo de espírito familiar, repreende, Pai, assim como está escrito em 1 Pedro, que o Senhor repreende. Então, que o Senhor repreende mesmo, Pai, todo mau espírito, todo o espírito familiar, que o Senhor repreende agora pelo amor do Teu nome, Pai, e repreende e cancela, Senhor, todas as setas e todas as flechas alojadas na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Pai, cancela todo tipo de ritual, todo tipo de magia, todo tipo de bruxaria, todo tipo de feitiçaria, tudo aquilo que prende a pessoa. Hoje, por essa palavra que o Senhor coloca uma porta aberta diante de nós, e o Senhor é a porta, e nós estamos passando pelo Senhor para que nós chegamos até o trono do Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus Soberano. Então, Pai, que com as Tuas mãos estendidas, com a sombra das Tuas asas, o Senhor protege
e livra essas pessoas presas pelo vício, presas pela bebida, presas por todas as condenações espirituais. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, abre essas portas e solta essas almas que estão presas nesses lugares escuros, aonde a pessoa não tem felicidade, a pessoa não tem alegria, a pessoa não tem como sair desse vale tenebroso. Mas a tua graça, o teu poder nos enche de esperança e de confiança, porque nós temos esse portal que é Cristo Senhor nosso, através do Espírito Santo. Tudo isso nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Também nós clamamos sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, nós clamamos sobre os idosos, nós clamamos sobre todos os casais da face da terra. Nós pedimos, Senhor, a bênção sobre o matrimônio. Nós pedimos, Senhor, a graça e a virtude do Senhor sobre a face da terra. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor repreende e dê ordem aos seus anjos para que segure os quatro ventos da terra e para que não venha nenhum tipo de geada nesse ano sobre a face da terra, sobre a nossa região. Pai, que no nome de Jesus, Pai, assim como José revelou aquele vento ocidental que teria fome por causa daqueles 7 anos de escassez, Pai, então nós estamos passando por um período o qual nós vamos entrar num período mais frio. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor protege os nossos alimentos, que o Senhor protege e dê vida para as plantações, que o Senhor abençoa e multiplica, porque assim o Senhor disse que dará em abundância, e aquele que ouve a tua palavra. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, se tiver algum situante, algum fazendeiro, alguém que está ouvindo essa palavra, receba aí onde você está as bênçãos do Senhor sobre a sua terra, sobre as suas plantações, sobre o seu gado, sobre a sua hortaliça. Que a bênção do Senhor seja na terra inteira e que o Senhor venha estar conosco diariamente, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, eu oro e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Chegamos mais um término de oração. E a todos vocês que estão acompanhando por aqui e por aqui também, né, pessoalmente, né, estenda suas mãos num rito de abraçar as bênçãos do Senhor, que é a bênção ararúnica, que é a bênção de Arão, que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Então você que está em casa, você que está aqui, que o Senhor te abençoe e te guarda. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda a graça. Amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz sobre a sua casa, a paz sobre a sua fome, a paz sobre a sua longanimidade, a paz com abundância sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua filiação. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos aplaudir o Senhor para a glória do nome eterno. E a todos vocês que acompanharam nós, que Deus te abençoe e abençoe seu final de semana e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.